Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025. Uma manhã muito linda. Eu trago para vocês o segundo sentimento. O primeiro foi a raiva e agora o nojo. Eu tenho pensado muito, que eu já tinha visto, né, que o segundo era o nojo. Você tem nojo? Você tem nojo do quê? Eu acho que a raiva é mais fácil de identificar do que o nojo, né? Porque a raiva é que nem uma água em ebulição. Como é que você não repara a raiva? É mais difícil, né? Porque quando a água ferve, ela faz barulho, as coisas tilintam, né? Quando eu gosto de esquentar bastante água assim, para eu colocar na garrafa do café e sobra um pouquinho de água para eu fazer o café. E aí quando a água começa a ferver, às vezes de longe eu escuto a chaleirinha balançando, o metal balançando, ele faz barulho, ele treme, ele mexe, sabe? Ai, desculpa. E às vezes apita, né? Agora o nojo não, o nojo é uma coisa silenciosa, sabe? O nojo ele vem e você segura a boca. Você não faz barulho, pelo contrário, você pode até querer falar, mas você segura a voz, entendeu? Você esconde das pessoas que você tem nojo disso. Eu tô tomando, acho que minha última xícara de café, e me lembrou das coisas mornas. Um café morno, que nojo. Coisas mornas. E aí eu pensei assim, meu Deus, nojo então é frustração. Sabe, uma coisa que você esperava um resultado e você tem outro e você... De repente você... Sei lá, de repente você queria entrar numa água quente, né? Tipo uma banheira de água quente, ou uma piscina de água quente, e você entra, tá morno. E você... sei lá, fica com nojo dessa situação e fica convivendo com essa situação frustrante para você e você tem nojo. E aí você não sabe se você tem nojo da situação, do ambiente ou de você que suporta essa situação. E o nojo, ele é silencioso. Porque às vezes as pessoas de fora, elas pensam que tá tudo bem, você tá comendo aquilo ou tá tomando esse café morno e ninguém sabe que o café tá morno. Só você que sabe. Só você que sabe que as coisas estão mornas. E você tem nojo. O nojo é uma coisa que você às vezes pode dar uma ânsia de vômito, mas seria melhor. Sabe que muitas vezes que a gente nunca quer vomitar, né? Porque é feio, cheira mal, depois você tem que limpar, dá aquela, sabe? É horrível, dá uma dor aqui na sua barriga, no seu estômago. E é desagradável vomitar, né? Por causa dessa uma dor aqui na garganta também, né? E só que muitas vezes, quando eu estava passando mal, com dor de estômago, eu melhorei, sabe? Depois que eu vomitei. Eu lembro uma vez que eu estava apagando já. Aquele dia eu poderia ter tido um EQM, foi início, né? Eu me senti assim, sendo afastada de mim mesma e os meus olhos estavam apagando. Alguém estava apagando a luz. Sabe quando alguém vai apagando a luz? Não assim, que nem interruptor que você apaga de uma vez, não. Vai apagando aos poucos. Assim que estava a minha vista. E aí eu me lembro que eu já estava na cadeira de rodas.
entrando no posto de saúde, a enfermeiro, técnica de enfermagem, né, tava me empurrando e minha mãe tava me seguindo do lado, um pouco desesperada assim, e eu falei, mãe, eu tô sumindo. Daí minha mãe começou a ficar meio desesperada. Daí eu lembro que a minha vista apagou, e a hora que eu cheguei no quarto, eles me colocaram na cama, eu senti um soco assim no meu estômago e meu corpo foi para frente, eu vomitei. No que eu vomitei, eu voltei. Parece que acenderam a luz de volta, entendeu? Então, o nojo, a convivência, ela pode ser para sempre. A situação de algo morno. Ou ele pode estar causando uma dor em você, em que em algum momento, se não você, porque olha só, quem que provocou o vômito? Não fui eu. Eu acho que, eu até julgo que foi Deus, que naquele momento deu um soco no meu estômago e me lançou meu corpo para frente para que eu vomitasse e voltasse, entendeu? Senão eu ia desmaiar naquele momento, né? Se bem que tinha a técnica de enfermagem ali que ia me socorrer, mas não teria sido muito bom, né, se eu desmaiasse. Então, às vezes, esse nojo, ele só acaba quando algo ruim acontece, que é um momento momento extremo ali, em que alguma coisa ruim tem que acontecer. Senão ele permanece para sempre causando dor, 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 entendeu? Até que os seus sentidos, a tua visão, ela começa a escurecer. E eu não sei o que significa para você que a sua visão escureça. Pode ser que você, não sei, perca alguma capacidade, que você não enxergue as coisas direito, de tanto nojo acumulado, entendeu? De tanta... É como se fosse... Eu tenho falado para vocês sobre a paz, que a paz, ela não é sempre paz. Às vezes a paz, ela é covardia, entendeu? Você conviver com uma situação e aceitá-la. É esse nojo, né? Alguém oferece algo, eu não quero, mas você aceita por educação e come. Alguém te sugeriu uma coisa, vive assim, eu não quero, mas para me adaptar ao ambiente, eu aceito e eu sigo com nojo de tudo, sabe? Nojo, 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 só que só o nojo, que pode ser que tem um refluxo, uma ânsia de vômito, ele pode estar ligado a coisas mais graves, entendeu? Na vida. E podem causar essas dores extremas, dores de estômago, dores existenciais e outras coisas, porque você convive na paz socialmente, né? Mas por dentro não está bem. De ter que aceitar, sabe? Essas situações mornas. Frustração. Outra coisa alergia, né? Alergia, quando você come um alimento que, poxa, faz bem para todo mundo, tá? Mas não faz bem para você, entendeu? Então, quando a pessoa come uma coisa que ela tem alergia, ela vai ter o quê? Ânsia de vômito. Tem pessoas que tem coisas até mais graves, né? Que é falta de ar. Dores estomacais. Então, sabe você fazer uma coisa que todo mundo faz e você se cobrar isso e conviver com nojo e com a dor o tempo inteiro e ir perdendo a visão, né?
Você vai perdendo a visão das coisas, você não sabe mais onde você está, quem está com você, quem você é, por conviver o tempo inteiro com a frustração. E você não sabe se está frustrado com as pessoas ou com você mesmo. Então você não deve conviver com nojo. Eu quero quente. Nem Deus quer o morno. Joga fora, tá? Joga fora. Tem um escrito que é muito lindo, que é do Chico Xavier, que ele fala: eu posso comer um feijão mais ou menos, eu posso usar uma roupa mais ou menos. Procura isso. Me lembrou muito isso. Tem coisas que não dá para ser mais ou menos. Entendeu? Não dá. E só você sabe o que é. Então, toma o seu café quente. Se ele veio morno, joga fora. Faz outro. Vai dar mais trabalho? Vai. Diga não. Se alguém serviu algo para você, você não gosta, você tem alergia, sabe? Um pensamento, uma crença que não faz parte da sua, ó, não, muito obrigado. Eu não quero, isso não serve para mim. Sabe, ontem eu estava usando um sapato tão bonito, eu me olhei no espelho tão elegante, mas pensa que uma dor que me causou aquilo. Ai, ai. E aí eu fiquei muito pensando nos animais, né? Meu Deus. Usar um sapato apertado, usar um sapato, sabe, que machuca, sabe? Você comer daquilo, usar daquilo, vestir aquilo, trazer para a sua vida uma coisa que talvez dê certo para muita gente, mas não para você. Entendeu? Eu acho que o nojo, ele está muito ligado à falta de consentimento. Sabe, você tem que fazer uma coisa para agradar o outro, uma coisa que você não quer. Aí você tem nojo. Você tem nojo do outro e você tem nojo de si mesmo. Ou de si mesmo. E me veio à mente ela ou ele, tá? É a situação da prostituta ou do prostituto, né? Que é uma situação de fazer algo sem consentimento, entendeu? E a prostituição, ela não está só em relação ao sexo. Ela é tudo. A gente se prostitui socialmente também. A gente se vende, a gente vende as nossas ideias, a gente toma esse café morno. E aí, o nojo, eu tô vendo ele grudado com a raiva. Não tem como desligar ele. O nojo, ele acessa a raiva, o nojo estão juntos. Estão juntos. E você pode até estar sorrindo com raiva e com nojo. Entendeu? Se alguém está te pagando, como essa prostituta, se alguém está pagando, ela está sorrindo. Ela está com raiva e com nojo. Mas ninguém sabe. Entendeu? Até porque o teatro, ele tem que ser garantido do início ao fim. Tem que ser bom. Entendeu? E às vezes você socialmente apresenta o produto. Nojo e raiva. A ânsia de vômito, que é esse nojo, geralmente fala sobre algo que entrou em você e não estava bom. Não é uma comida excelente, entendeu?
é algo ruim. Pode ser ruim, não porque exatamente é ruim, mas não serve para você. Como, por exemplo, uma alergia. Pode ser algo estragado? Pode ser. Visivelmente estava bom? Estava. Mas só parecia bom, não era bom. Pode ser algo que até era bom, mas, por exemplo, estava muito salgado, ou tinha muito óleo. Algo que traz para a sua vida um certo desequilíbrio, entendeu? É isso. Então, o sentimento é nojo. Nojo. Você tem muito nojo e nega que tem nojo. E as coisas, elas só... Sabe como que eu sentia no momento que eu vomitava? É como se fosse o caos. E aí vem Nossa, se eu soubesse, tinha vomitado antes. Porque estava me fazendo muito mal. Você entendeu? Então, assim, alguma coisa entra em caos, que é esse vômito. Para que você volte a ter saúde, para que você volte a ter paz, para que você comece a dizer não, não quero, não, né? Não, porque eu já sei, eu já passei por isso e eu não quero mais ficar doente, eu não quero mais, sabe, passar por tudo aquilo de novo. Então, não. Eu não quero mais que a minha vista escureça, sabe? Não quero perder o controle, sabe? Isso pode fazer bem para outras pessoas, mas para mim não faz. Então é isso. Aí você precisa conhecer também, né? Qual é o seu caminho, do que você gosta, do que você tem alergia a quê, né? E você tem que pagar o preço, entendeu? Não morrer pelas pessoas, não ter dor por causa das pessoas, sabe? E pagar o preço, às vezes, é ter menos pessoas ao seu redor. Às vezes, para ter saúde, né, física, emocional, você precisa de mais autenticidade, entendeu? Não sair por aí comendo tudo que vê pela frente, sabe? Não aceitando tudo. Mesmo aquilo que as pessoas pensam, nossa, mas por quê? E algumas situações que você sofreu, graças a Deus, você aprendeu, né? Não precisa passar por tudo de novo. Agora, quando vier um café, você vê, nossa, quentinho, uma comida boa. É assim que eu quero viver agora, eu não quero sofrer, eu quero ser feliz. Você não precisa suportar o nojo, entendeu? Você não precisa se expor ao nojo, nem causar nojo no outro, nem suportar o nojo e fazer, cara feliz. Não. Nem Deus suporta o nojo, né? Porque ele disse, se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tchau. Deus abençoe vocês. Espero que você consiga vomitar todas essas coisas, que tem te causado mal, que tem diminuído a sua vitalidade, que tem tragado as suas forças, que você possa voltar
ao equilíbrio, à paz, à saúde. Amém? Tchau. Para que você... tá me vindo à mente, para que você saiba dizer sim, você tem que saber dizer o não antes. Desculpa, eu vou estender um pouco mais o nojo. Eu tava pensando sobre isso. É interessante como a gente descobre quando você começa a trabalhar conceitos simples, né? Parece que não tem nada ali, é muito óbvio, mas não é óbvio, né? O nojo, ele muitas vezes está de modo silencioso e invisível. Por isso que faz mais estragos do que a ira, entendeu? É como se fosse uma ira comportada. Isso, uma ira comportada, uma ira amansada, uma ira na qual você pode estar ganhando alguma coisa para sentir nojo. Se eu disser para você, eu te pago, mas você não precisa fazer, o que você prefere? Eu prefiro ganhar o dinheiro e não fazer. Então aí tem um nojo, entendeu? Não, eu ganho dinheiro, mas eu faço com prazer. Aí não tem nojo, entendeu? E aí Deus me disse, você pode ter nojo do seu trabalho. Muitas pessoas têm nojo do trabalho e têm nojo da própria família. Tem nojo da maternidade, pode ter nojo do marido, pode ter nojo da esposa. Pode ter nojo das obrigações familiares. Se eu disser para você assim, não precisa cuidar do teu filho. Não precisa. Para você tá bom? Então tem um nojo, hein? Sabe aquela coisa que você até faz, mas faz por obrigação? Tem um nojo aí. E me lembrou muito o testemunho da Marilyn, né? Que o marido diz, eu nunca quis casar com você. Eu nunca quis essas crianças, eu não quero você, eu não quero essas crianças. Eu quero minha vida de solteiro, então, porque ele sente nojo. Ele sente nojo do casamento, ele sente nojo da esposa, ele sente nojo dos filhos, ele sente nojo das obrigações familiares, das obrigações, ele sente nojo da paternidade e do vínculo matrimonial. Entendeu? Aí vamos voltar e olhar, que eu falei da prostituta, né? Então tem o cliente e a prostituta. E aí o cliente fala assim, eu pago você, mas você faz se você quiser. Qual que você prefere? Pegar o dinheiro e não fazer nada ou pegar o dinheiro e fazer? E aí eu vejo uma mulher com a cara assim encabulada, tipo dando um sorriso assim, será que eu falo a verdade ou não? Porque se eu falo a verdade, eu perco o cliente. E vai ser uma vez só, que ele paga e ela não faz nada. Né? Porque ele não quer alguém que ele vai pagar e vai fazer por obrigação. E aí, não veja só como prostituição. Isso pode ser em tudo, em relação enfim, como eu mostrei para vocês os vários casos, tanto familiar, profissional, entendeu? Qualquer coisa que você vai fazer. Então, e aí ela dá um sorrisinho, né?
e não sabe. E eu não sei realmente, né, se você faria, mesmo que não fosse obrigado a fazer. Aí não existe nojo. Se você falasse, não, eu quero dinheiro, mas eu faço, mesmo que você diga para eu não fazer, porque eu gosto de fazer isso. É a mesma coisa quando você acha um trabalho que você faria até de graça, né? No qual não existe nojo. Então, assim, quando você faz só por dinheiro, ali existe um nojo. Ou quando você faz só por obrigação, ali existe um nojo. Agora eu pergunto, o cliente, né? A pessoa que está pagando, ele quer? Eu vim construindo esse pensamento, entendeu? Enquanto eu estava caminhando. E daí, sim, Deus me disse sim. Ele tanto quer que ele paga. Sabe aquela coisa que você faz até de graça e se precisar gastar, você gasta, você paga, você investe. Aí não existe nojo. Entendeu? Agora, as coisas que existem nojo são assim. Você faz para garantir uma sobrevivência, mas se não é por isso, você não faria. Você não faria se não fosse assim, e você não faria, e você não investiria nada. Entendeu? Por isso, até falando da própria prostituição, que eu acredito que todo ato fruto de prostituição é um ato que violenta, porque falta o livre-arbítrio, de verdade, livre e espontâneo, livre não tem como, não é livre. Então existem muitas situações de nojo encobertas, na qual se perduram, entendeu? E a gente vai suportando por sobrevivência, entendeu? E aí, e às vezes você nem sabe se você quer, se você não quer. Mas se você começar a debater os conceitos mais simples da sua vida, mais básicos, você vai achar. Tem muitas mães que odeiam ficar com os filhos, não gostam. Entendeu? Daí estão sempre dando uma maneira de deixar a criança ocupada. De pagar as pessoas para ficar, não gosta, sente nojo da maternidade. Tem homens que sentem nojo realmente dos filhos, sentem nojo da esposa, sentem nojo da obrigação familiar. E aí, como é que você faz? Não pode ter culpa, né, no nojo. Como é que você lida com o nojo? Porque o nojo é o nojo, a raiva também, mas são sentimentos. É bom ter um funcionário que ele faz e ele quer ser bem remunerado. Mas se ele não fosse, também ele faria. E se fosse para trabalhar de graça, também faria. Porque, sabe, ele não tem nojo daquilo que ele faz. É isso que ele gosta, é isso que ele quer, entendeu? Porque pode até funcionar por um tempo. Você precisa de um trabalho, você convive com certa situação, mas se permanecer muito tempo, é um soco no estômago. E aí, em algum momento, você tem que sair, sabe, dessa situação que causa nojo, você tem que vomitar, sabe, ficar tomando café morno o tempo inteiro, ficar convivendo com a dor, de repente você tem alergia de algo, uma situação que... E você fica... Como que as pessoas sabem que você está com dor? Ninguém sabe. O médico precisa saber qual que é o seu grau de dor para eu saber que remédio que eu vou te dar.
E outra, ninguém sabe muitas vezes que você está com dor. Ou você pode estar com dor e ninguém nem acreditar, mesmo que você diga. Enfim, eu acho o nojo muito pior que a raiva. E eu acho ele infelizmente, de fácil convívio. Sabe, uma coisa que pode perdurar a vida inteira. Às vezes você também não pode ser que você não entenda. Por que alguém tem nojo de mim? Nossa, por que minha mãe tinha nojo de mim? Por que o meu pai tinha nojo de mim? Sabe, não conseguiu ser um bom pai ou não me assumiu. Tinha nojo de mim. Não, às vezes não é com você, nem sempre é sobre aquilo que a gente faz, entendeu? É algo da pessoa muitas vezes. Tem gente que vai estar do teu lado, vai te abraçar, mesmo quando você estiver fedido. Ou chorando, ou fraco, sabe? E vai te amar, vai ser puro amor. Outras pessoas não, elas vão ter nojo de você. Entendeu? Ou você vai ter que pagar para elas gostarem de você. Mas no fundo, como eu disse, você vai querer essas pessoas que, pagando ou não, elas queiram, elas permaneçam, elas queiram ficar do seu lado, elas, sabe, amem, sabe? Você quer contratar funcionários que você sente que eles amam o que fazem. Que você vira as costas, sabe aquele tipo de fidelidade? Você sabe, que você confia. E você quer encontrar algo no qual você se dá assim também, por completo. E você não quer explicar por que eu tenho nojo. Quando eu era criança, minha mãe, eu lembro das vezes que ela me obrigava a comer maxixe. Nossa, era horrível. Ou sardinha, em dia de sexta-feira santa, sabe? Lá em casa começava na quinta-feira já. Nossa, teve uma vez que, sério, eu senti um soco no estômago. Tava o arroz e a sardinha, minha mãe com a colher na mão e o cinto ali para me bater, se eu não comesse. O meu estômago, ele foi para frente. A mesa, ela era toda de vidro, uma mesa linda. A mesa inteira tremeu. Meu estômago pulou para frente. E você não precisa explicar para as pessoas que você tem nojo disso. O nojo, ele é inexplicável, sabe? Uma pessoa pode chegar num trabalho e, nossa, você vê ela, nossa, como ela se dá bem, né? Ela ama aquilo e você fica olhando para a pessoa, nossa, como é que você se dá bem com isso, enquanto eu odeio isso? Ou um estilo de vida, ou, não sei, O nojo, ele é inexplicável, sabe? Assim como o gosto, né? Ele é o oposto ao gosto. Então, o que eu chamo vocês é para se perdoarem, sabe? Você tem nojo disso, tem nojo daquilo. E talvez você possa buscar também por quê? Por que eu tenho nojo de coisas que até parecem boas? Eu não sei, eu não consigo entender, por exemplo, o Michael, por que ele tem nojo da esposa e das crianças? Porque quando eu volto lá no Éden, Deus criou, né, o homem para isso, né, para que ele fosse marido e tem muitas mulheres também que têm nojo. Tem nojo de crianças, tem nojo de gestação, tem nojo de casamento ou tem nojo do sexo oposto. Aí eu não sei. Tem que ir mais a fundo, mas eu sei que você tem que unir o seu gosto com o gosto de outras pessoas em ambientes em que não que você vai ser levado pelo gosto, né?
Porque o gosto, ele é que nem o paladar, né? Que eu falei que às vezes ele é deturpado. Se você acostuma a tomar um suco, sei lá, com uma colher de açúcar, para você vai estar bom. Agora, se você acostuma a tomar um copo de suco com 5 colheres de açúcar, para você uma colher, nem 2, nem 3, nem 4, não vai estar bom. Aí a gente tem os vícios, né? Que para muita gente não dá nojo, dá prazer. Aí, enfim, é bem complicado, né? Às vezes as pessoas têm nojo de coisas saudáveis. Eu já vi isso. É verdade. Frutas, legumes, verduras. Às vezes, o organismo, a própria alma, né? A alma ela é mais corruptível que o espírito. A alma ela tem um corpo e ela está mais ligada ao corpo físico. Às vezes, eu não sei se Satanás consegue fazer isso, fazer com que alguém tenha nojo das coisas santas. É isso que está me vindo à mente. Pode. Das coisas, sabe? De um futuro, de um projeto. Ele pode também e fazer com que você tenha gosto de tudo que é imoral, de tudo que pode também. Aí tem que orar, né? Muito espiritual. E nossa, é muito complicado isso. Então é como se fosse uma luta, né? Para que você reconheça que você deve ter gosto pelas coisas que fazem bem para você, né? E que você tem que tirar da sua vida situações em que você suporta que são uma comida estragada, situações de frustração, de, sabe, comida de boia fria, assim, talvez você esteja comendo comida fria e às vezes não é necessário, não é o padrão que Deus quer para você. Deus quer te dar uma comida quentinha, feita na hora, fresca. E tem muitas situações da vida da gente que a gente é que está aguentando. Mas tem muitas coisas deturpadas por Satanás. Então a gente tem que pedir para Deus nos mostrar, né? Por exemplo, a raiva, o primeiro sentimento que eu trouxe, a gente tem que reconhecer a raiva, é saudável sentir, mas não ficar sentindo raiva, por exemplo, do inimigo. Você tem que perdoar e entrar em paz. Reconhecer aquilo e não, porque tem pessoas que sentem raiva e elas ficam, como dizem, colocando mais lenha na fogueira, né? Isso não é saudável e não é isso que Deus quer. Deus não quer, eu tenho certeza que o marido tenha nojo da esposa, que a esposa tenha nojo do marido. Ou o marido dos filhos, sabe? E a esposa dos filhos. Eu acho que é muito ruim quando você sente que alguém faz as coisas. Às vezes pode até estar ali em pouco tempo, e o pouco tempo que tá fazendo com nojo, tá fazendo com desprezo, sabe? E tem pessoas que até falam, olha na sua cara e falam, tô fazendo isso, mas eu não queria, eu não... Entendeu? E você vai preferir que as pessoas não façam, pode ter certeza. E é melhor que você não faça, se for assim, né? Eu sei que
que muitas pessoas talvez nem teriam, sabe? Nenhuma convivência familiar se pai, mãe e nem marido e mulher não teriam, muitos não teriam, sabe? Se eles não fizessem as coisas mesmo com nojo. Mas não é saudável, sabe? Eu acho que o nojo, ele produz muitos problemas, muitas doenças e, enfim, eu acho que precisa ser investigado na sua vida. Então, é isso. Investigue, porque eu não sei. Eu não sei do que você tem nojo e não fala, ou do que você deveria ter nojo e não tem porque o seu paladar já acostumou. Sabe? Você deveria ter ira, você deveria ter desespero em relação a algumas coisas. Tem um conceito que é psicoadaptação, que eu já ouvi muito do Augusto Cury, que é muito legal. Por exemplo, tá me vindo à mente os nazistas. Por que as pessoas ali não tinham nojo do que eles faziam com as pessoas, com os judeus? E por que não se iravam, sabe? E viravam assim, não vou fazer isso, tá errado, que nojo disso, olha como vocês estão tratando as pessoas. E muitas vezes a nossa vida vai passando e a gente vai acostumando com as situações, ou porque estão fazendo com alguém, ou porque estão fazendo com você, e você vai, sabe, se adaptando àquela água, como dizem que o porco, ele vai acostumando, né, com a temperatura da água, e aí vai ser fervido vivo ali. E aí Deus tem que dar um soco no seu estômago para que você vomite, né? Porque você deveria ter nojo de algumas coisas. Enfim, investigue e ore. Tchau. Deus abençoe vocês.